Amigas e amigos, um detalhe que passou mais ou menos desapercebido foi a afirmação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, num desses artigos que ele escreve aí nos jornalões, que ele disse que quem for o candidato do mercado vai perder. Agora, a essência da questão é exatamente essa, tem que debater o mercado, né? Como é que vai se discutir o orçamento público, a questão das reformas neoliberais, a reforma da Previdência, né, o orçamento público, a emenda constitucional do teto dos gastos, sem tocar nessa questão do mercado. O mercado, quando se diz mercado, não é o mercado, né, no sentido literal, né? O mercado financeiro, o mundo do dinheiro, isso aí que ele chama de mercado, né? Mercado, que a mídia sempre fala nisso, exatamente para esconder, né, do povo o significado disso, o que eles estão dizendo efetivamente. Eles estão falando do mundo do dinheiro. Essa gente aí que vive movimentando montanhas de dinheiro, de papéis, né, essas conexões que existem do mercado financeiro internacional, a oligarquia de Wall Street, né, o mundo das finanças aí que dominam os estados, atropelam democracias, dão golpe de estado, etc, etc. Tudo isso, né, que a gente conhece bem, a gente está vendo isso aí. Agora, as consequências disso é isso aí, né? Reforma da Previdência, a emenda do teto constitucional, né? Enfim, desemprego, violência, crise social, crise ética, crise moral, tudo vem daí, né? A ideologia da direita, da elite, né? Como vai se debater as eleições sem passar por aí? Agora, a questão é que quando se debate esse assunto, fica evidente quem são os responsáveis por tudo isso. Falou-se muito aí de tons de Temer, né, no debate que teve na Rede Bandeirantes de televisão. É exatamente isso. Aí pega um lá, o Meirelles, claramente é do mercado. Geraldo Alckmin, mercado. O Bolsonaro, mercado. Quem coordena lá, quem fez o programa de governo dele é o Paulo Guedes, economista neoliberal, né, ligado àquela turma do Fernando Henrique Cardoso. Eu já falei muito deles aqui, a turma dourada da PUC do Rio de Janeiro, que entrou no governo do Fernando Henrique Cardoso, na era neoliberal, exatamente para governar. Todos os ministérios, ou quase todos os ministérios do Fernando Henrique Cardoso, tinha lá um economista, depois viraram banqueiros, consultores, ficaram ricos. A gente aí do BNDES, Helena Landau, por exemplo, que presidiu o BNDES, Gustavo Franco do Banco Central, havia um conluio ali, né, uma engrenagem movimentando a corrupção. Quem queria comprar uma empresa estatal na privataria do Fernando Henrique Cardoso ia no BNDES pegar dinheiro do BNDES. Ou seja, o BNDES emprestava dinheiro para o sujeito comprar uma empresa do Estado. Sem contar aí o que tem de caixa 2 por trás disso aí, não é brincadeira. Portanto, o que a gente viu no debate é exatamente isso aí, a turma do mercado fugindo do mercado. Aí começa a fazer as demagogias, né? Falar de questões sociais, de questões de saúde, de segurança e tudo. Agora, como? Outros vão lá para Jair Bolsonaro e aquele cabo Daciolo, por exemplo. Aquele cabo, como disse o Bem-vindo Siqueira, alô, bem-vindo, um abraço. Caracterizou muito bem ele, não é candidato a presidente ou a pastor. Ele disse, o bem-vindo não serve nem para pastor e nem para ser presidente da república. É um translocado, né? Jesus vai salvar, Deus, viva Deus, alguma coisa assim. Esse linguajar de hipócrita, dessas seitas fundamentalistas aí, né, que, enfim, tudo que a gente sabe aí, né, de hipócritas, que manipula a fé do povo, tenta manipular, como é um translocado, um doido, né, claramente um sujeito maluco, bem típico aí desses bolsonaristas da vida. Essa turma é da bandeira, que a minha bandeira jamais será vermelha, esses dois, cachorros loucos que eu falo aí. O Jair Bolsonaro, que é o que a gente sabe, que também é fiel a Deus, ele andou dando declarações aí nesse sentido, né? Agora, o projeto dele, o programa dele é o programa neoliberal, privatização da Petrobras, reforma da Previdência, defesa da reforma trabalhista, né, ataque aí às questões sociais, né, os segmentos sociais, a mulher, né, o negro, a população LGBT, enfim, essas coisas todas que a gente sabe aí. Vejam como é um mundo fake, um mundo de hipocrisia. E tira o Lula do debate, ou mesmo o representante do Lula, que seria o Fernando Haddad, censuraram claramente. Ficou lá, teve bom desempenho, razoável desempenho, o Guilherme Boulos, o Ciro Gomes, né, razoável não por eles, razoável pelas circunstâncias do debate, né, porque vai debater, é isso, nós queremos debater o mercado.
Aí o Fernando Henrique diz que quem é do mercado não ganha as eleições, então eles fogem do mercado. Né? Vai para onde? Vai para essa hipocrisia aí, né, de manipular a religiosidade do povo, a fé do povo, a ética do povo, os princípios morais do povo, e pega por onde? Pela corrupção. Essa história de Lava Jato, Operação Lava Jato. Né? Isso aí vai pautar as eleições. Vejam como é um processo muito complicado. E vai para cima de quem? Do Lula. Naquilo que eu falei aqui, eles não têm recursos, eles vão partir para a agressão, para os pontapés. Agora, quem é que está fazendo o debate efetivamente? A mídia. A mídia. Essa história aí da Lava Jato que devolveu aí 1.034.000, alguma coisa assim. Não, 1.034 bilhões devolveu para a Petrobras e tal. Aí entram questões elementares. Né? Como é que foi feita essas negociações para devolver esse dinheiro? Quanto de dinheiro foi devolvido efetivamente? Quem controla isso? Não foi feita aí chantagens à indústria da delação premiada e tudo mais? Que diz aqui, tem uma matéria, se eu não me engano, do Estadão, dizendo que desse total 687,5 milhões veio do acordo com a empresa Keppel FELS, um estaleiro de Singapura que pagou propina para obter contratos com a Sete Brasil para o fornecimento de sondas. A Sete Brasil foi criada em 2010, é um editorial do Estadão, agora que eu me recordei aqui. Criada em 2010 nos territórios do governo de Lula da Silva, pelo linguajar, a gente sabe, linguajar torpe, grosseiro, estropiado, né? No governo de Lula da Silva, o Demiurgo de Garanhuns, para gerenciar a construção de 29 sondas de exploração de petróleo em águas profundas por estaleiros nacionais, tudo pela bagatela de 20,6 bilhões de dólares. Né? Que acordo que eles fizeram com esta empresa aqui? Né? Como é que é o negócio? Quem pegou o dinheiro efetivamente? Aí o Estadão, o editorial do Estadão é exatamente nesse sentido, para atacar, né? Isso que eu falei, o debate está sendo feito na mídia. Atacar quem? PT, Lula, né? O Lula da Silva, o Demiurgo de Garanhuns, essas coisas todas. Que acordo que eles fizeram com essa empresa aí, Keppel FELS? Né? Aí diz aqui que o dinheiro da propina paga no esquema dos contratos foi doado ao PT e ao marqueteiro João Santana, o mago das campanhas petistas e tal. Agora o João Santana falou em mais de uma declaração lá, né, aquela história que eu sempre falo dele aqui lá com o Sérgio Moro, que ele fala, doutor Sérgio Moro, o Caixa 2 tem aqui, tem ali, tudo, né? O Caixa 2 foi para o PT, foi para o Lula, quer dizer, foi mais para quem? Cadê as delações aí da Odebrecht e tudo mais? A apuração, a investigação do Caixa 2? Né, se foi para o PT, a Justiça Eleitoral deve explicações, eles têm que investigar, eles investigaram se tem realmente Caixa 2 no PT? O Estadão diz que tem. Agora investiga então, tem que investigar. PT, PSDB, PMDB, todo PCdoB, todo mundo, investigue. Levante o tapete. Né? Vejam como é pura manipulação. Aí diz ainda o Estadão que olha, veja até onde vai a manipulação, é vergonhosa. Né? Esse negócio o Deltan Dallagnol dando declaração e tal, né? Aparecendo como artistas de televisão, então essa que é a questão que eu falo sempre aqui, né? Quem vai governar o Brasil se eles tiram os partidos que são os canais de manifestação democrática do povo? Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, né? Diz o Estadão que há cerca de uma semana o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, que também arrecadava propinas para o PT na estatal, disse ao juiz Sérgio Moro que a maior parte do suborno relativo à Sete Brasil tinha o partido como destino e que tanto Lula da Silva como José Dirceu se beneficiaram pessoalmente. Ou seja, ainda há muito a ser investigado nesse caso. A Lava Jato tem há 4 anos. O Lula se beneficiou disso, o José Dirceu se beneficiou disso. Mostre um recibo bancário, um comprovante bancário, uma conta bancária. Ou eles estão mentindo descaradamente, que é a hipótese, 99,9999% mentira deles. Né? Ou eles são incompetentes, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não trabalham, ficam dando palestra, vendendo livros e tudo mais. Isso que eu sempre falo aqui, quem é essa turma aí da Lava Jato. Uma clara negociata, esse 1 bilhão aí que eles dizem que devolveram, isso é propaganda eleitoral gratuita. Né? É isso, quem verifica isso? Né? Quem controla isso? Se eles realmente arrecadaram, em que termos? Foi esse o desvio que foi feito efetivamente? Quem desviou? Né? Quem se beneficiou desse desvio efetivamente? Né? Não pode ter outras coisas mais aí por trás disso, ao invés de 600 e não sei quantos milhões que eles estão dizendo aqui, não pode ter sido 2 bilhões, por exemplo? Quem desviou e quem ficou com esse dinheiro? Por que a Lava Jato não investiga isso?
Agora prefere ficar jogando a culpa em cima de quem? Lula, PT, Zé Dirceu e tal, como faz aqui o editorial do Estadão. Esse é o jogo eleitoral, é isso aí. Aí o Estadão fecha confessando abertamente isso, diz aqui, ó, os desinformados e os que renunciaram à capacidade de pensar para adorar Lula da Silva podem até acreditar nessa patranha obscena e considerar que os petistas presos por causa desses crimes são prisioneiros políticos, mas a maior parte dos brasileiros a esta altura já sabe que a devolução do dinheiro desviado da Petrobras, bem como a arrumação das contas públicas é apenas o início de um árduo trabalho para recuperar o país depois da razia causada pela passagem do PT pela presidência da República. Olha aí, ó, propaganda eleitoral. O Alckmin dizendo isso aqui, né, o Álvaro Dias, o candidato da Lava Jato, o arauto da Lava Jato, ladrão, né, bem-vindo de novo, alô, bem-vindo. Diz que ele está com cara de tartaruga ninja, né? Ele está com cara de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro, né, dessa gente aí, né, a intelectualidade rebaixada, né, serviçal. Ele vai lá ele é candidato para ser porta-voz da Lava Jato. Podem escrever isso aí. Ele vive, já falei disso aqui, vive lá com Rosângela Moro, com aquela turma da Operação Lava Jato envolvida até o pescoço na lama de Maringá, que o Sérgio Moro esteve lá naquele caso que eu falei, lá do Erivaldo Souza, né, aquela reunião interreligiosa que eles fizeram lá com o espetáculo do Sérgio Moro, cercaram as ruas, as avenidas e tudo mais, a CBN transmitindo ao vivo, aquele escândalo, tá lá no outro lado da notícia.com.br. Essa aqui é a questão, é o Álvaro Dias dizendo, olha só, logo quem, talvez o mais cínico dos cínicos da direita que estava naquele debate ali, seja o Álvaro Dias. Tem várias denúncias contra ele. É um desqualificado, desclassificado. A cara da Operação Lava Jato. Quem quiser, o Bem-vindo falou da Tartaruga Ninja, é só olhar para ele e ver a Lava Jato. Sei lá o que é. Além de Tartaruga Ninja, pode-se achar aí vários outros adjetivos e comparações. Mas é a cara da sem-vergonhice. Em resumo. Né? Nós vamos refundar a República. Quem fala isso é Deltan Dallagnol. É Sérgio Moro, é Carlos Fernando Santos Lima, principalmente Deltan Dallagnol, que é o chefe dessa história de combate à corrupção, o projeto, o pacote, né, atacando os políticos, né, que ele disse aqui, tem até uma declaração dele aqui, deixa eu ver se eu acho, né, que ele disse aqui que para evitar a corrupção e tal, para evitar o que aconteceu na Itália, que a classe política acabou com a Operação Mãos Limpas, a classe política. Para evitar isso, precisamos do apoio da sociedade. A sociedade brasileira deve assumir o protagonismo e construir um Congresso alinhado com as medidas anticorrupção. Olha aí. É isso aí. Isso aí é a cara de Álvaro Dias, refundar a República. Talvez o Álvaro Dias se imagine um Tiradentes. Olhar para a cara do Tiradentes, a luta do Tiradentes e outros republicanos, né? E olhar para o Álvaro Dias é realmente... aquilo que o Capistrano de Abreu, eu já falei aqui em outra ocasião, né, que ele falava da República do Jaburu, né, que ele dizia que o Jaburu deveria ser o símbolo nacional, que ele dizia que o Jaburu, a ave que para mim simboliza a nossa terra, né, tem estatura avantajada, pernas grossas, asas fornidas e passa os dias com uma perna cruzada na outra, triste, naquela tristeza e vil, naquela austera e vil tristeza. Quando cai o Brasil cai na mão dessa gente, é isso aí, é o Jaburu, é tristeza. As mazelas sociais que a gente está vendo aí, a sociedade, o povo olha para esse país, mas que desgraça de país é esse que não vai para frente, né? Que não, fica aí patinando na história e tal. Por quê? É isso aí, ó, que o Capistrano de Abreu falava, né? O Jaburu. Né? É a mazela, a lama, o mundo da corrupção. Quando cai no progresso, a Revolução de 30, as constituições de 46, de 88, né, a luta do povo, a luta popular, o que acontece? O Brasil arranca, né? O potencial desse país é gigantesco, desse povo. Agora fica aí, esses jaburus aí impedindo o desenvolvimento do povo. Rui Barbosa, Alberto Salles, cansaram de falar isso. Também já comentei aqui em outra ocasião. Outra hora eu volto no assunto, falando de novo do Rui Barbosa, do Alberto Salles, um debate interessante no início da República, né, que o Rui Barbosa já falava naquela época que tinha que ter a Constituição, que ele dizia, né,
Somente a majestade da Constituição escrita, interpretada em última alçada por uma magistratura independente, poderia contrabalançar o poderio perverso, né, desses grupos, dessa elite, dessa direita, tá? Desses candidatos aí do mercado, que o Fernando Henrique disse, não fale de mercado, né, tire o mercado do lado, fala de demagogia, fala de Cristo, de Jesus, de Deus, sabe, das questões sociais, etc., né, também o Oliveira Viana, já falei aqui, né, enfim, todo esse debate que foi feito no início da República, né, que é um problema que se arrasta na herança dos 400 anos, quase 400 anos de escravagismo, essa elite pervertida, perversa, né, degradada, depravada, a cara da Operação Lava Jato, né, a cara desses candidatos de Geraldo Alckmin, de Álvaro Dias, de Marina Silva, de Jair Bolsonaro, de Cabo Daciolo e tal. É a degradação, o processo eleitoral está dentro dessa degradação moral, né? A natureza do golpe, a natureza do jaburu. Esse é o desafio para o Lula, a candidatura do Lula, do Fernando Haddad, da Manuela Dávila, né, dos brasileiros patriotas, democratas, né, progressistas, os militantes sobretudo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.